Estou aqui na Casa Cultura do reciclacionismo da arte do ser versus reciclação. Estou retornando para fazer um respaldo de um vídeo anterior, um vídeo muito longo, que ficou algo que ficou para explicar, não expliquei, apesar do vídeo ser muito longo. Então eu tive que pular situações. Tive que pular situações para não ficar mais longo do que já era, né? É alguns vídeos, vou fazer um respaldo. Perceba que isso aqui num vídeo anterior, isso aqui está no final de um vídeo anterior, mas não está tão detalhado assim. Porque justamente não está tão detalhado porque é o respaldo que eu vou fazer, dado um vídeo, um segundo vídeo bem longo, quase 35 minutos. Então eu vou retornar para explicar dos vídeos, isso aqui que ficou pendente, ok? Então, estando aqui na Casa Cultura, pela influência da filosofia do hoje, a filosofia dos corajosos e não dos desertores, ok? Dos corajosos e não dos desertores. Veja, antes de começar esse respaldo que ficou no último vídeo, ou nos últimos anteriores, há 3 anos por aí, eu quero dizer a você que eu vou começar por uma citação de um filósofo chamado Demócrito, filósofo, muito bem. Ele citou dizendo o seguinte, que os materiais se dispersam. Os materiais se dispersam. Como que a natureza consiste em diversas partículas, ele diz, né? As quais esses materiais se aglomeram, se desintegram ou se desestruturam. Vou começar com isso para ver isso aqui. Então veja, deste mesmo modo, as palavras com o tempo, elas se juntam e formam um termo. As siglas e os radicais no tempo em uma atmosfera futura, elas se juntam e formam um termo. Dessa forma as palavras se dispersam e se aglomeram, formando um termo. Ok? Deste modo você vê aqui, o Ré é uma sigla, o Si uma sigla, o Clá uma sigla, Sion também é uma sigla, o Ismo é uma sigla de andar para frente, né? Andar para frente, mas como andar para frente? Veja que deste modo, na atmosfera que o tempo do evoluído das palavras que se juntam, formou o reciclacionismo, né? As palavras também têm dessas coisas, né? Como as partículas, como falou Demócrito, né? Veja que aqui, o que é isso aqui? Isso aqui, entre uma sigla para outra, aqui é uma escala. É uma escala milimetrismo. Onde uma sigla para outra tem um espaço. E nesse espaço tem a história do mundo. A história do mundo está aí. Só basta nós buscarmos em nossas páginas da eletrônica. Em relance, ano-luz. Buscamos a história do mundo que nós queremos. Entrar nessas páginas. Ok? Veja que eu quero dizer também que o Ré ele é o princípio. Ele é o princípio. Ele significa o quê? Ele significa o princípio do Gênesis ao criacionismo. O Ré. O Si. Vou passar para si assim. Agora, entre um e outro tem a história, né? Que você queira buscar. O Si quer dizer a língua das almas. Por que eu coloquei a língua das almas? É um período onde se falaram em evolução natural, onde chegou a raça humana, né? Aquela coisa de Charles Darwin, né? Então, como eu fiquei neutro na situação, pelo espírito do tempo, o Si, que as almas, a língua das almas, quer dizer, a língua universal, onde eu estou igual ao outro. Certo? Onde eu estou igual ao outro, né? Eu quero dizer o seguinte, eu quero estar, num momento assim
não divisor, né? Não ser um divisor, mas Deus se colocar no lugar daquela pessoa. A língua das almas, o si. O Clá. O Clá é o meio da história mundo. Certo? O meio da história mundo. O Sion é o nome de uma deusa, afinal ela nem está aqui, que eu doei para uma cultura aí, um estabelecimento cultural, um restaurante, eu doei, ela se encontra lá. Sion é o nome de uma deusa, onde quer dizer a deusa da ostentação, mas quer dizer o seguinte, Sion quer dizer homem modernos dos exagerismos. Homem moderno, não é moderno, é com M, modernos, eu quero botar com M. Homem modernos dos exagerismos. Sion quer dizer isso. E é o nome de uma deusa, a deusa da ostentação. O ismo é, como eu falei antes, é o andar para frente. Mas como se andar para frente, ok? Bom, vamos no respaldo aqui, vamos abrir a nossa página eletrônica para deslizarmos no momento da história, né, em algum lugar, aqui numa página eletrônica, em relance, em ano-luz. Vamos entrar aqui, lá onde, no livro sagrado. Vamos buscar numa página da história, lá no livro sagrado. O que diz, o que está citado no livro sagrado. Já é sabido, isso já é sabido, que Deus, o divino, ele sempre procurou os profetas para ser a ponte, é verdade? Para falar ao seu povo. Isso já é sabido. Vamos mais para frente. Vamos abrir a nossa página eletrônica, em relance ano luz. No milimetrismo das siglas dos radicais, do ontic-ontológico, né? Ontic-ontológico, vamos abrir. Então, mais para frente, se deparamos com o quê? Se deparamos com a citação no mesmo livro sagrado. No mesmo livro sagrado, se deparamos com uma citação em relance, onde está escrita pelos profetas, onde o divino, na citação, disse o quê? Ele disse que o que está sendo é o que já foi. O que existia, o que já foi é o que está sendo. O que existia já foi. Pois Deus vai em busca do que passou. Ok? Veja só. Nessa citação, deste modo, o Redentor veio à Terra. Deus reciclou o homem, adentrando a palavra reciclar. Entre a palavra o reciclar, o Redentor vindo à Terra. Ok? Então, né, nisso aí, esse reciclar do Redentor vindo à Terra, a raça humana a reciclar-se, tudo aconteceu, como sabemos, já é sabido, no princípio dos primeiros séculos. Lá no milimetrismo da página onde nós estamos adentrados, né? Estamos sentindo a história. Estamos adentrados, onde no princípio, naquele primeiro século, os evangelistas, pela cultura cristologia, espalhou-se a doutrina da cristologia. É isso? Então, o que se espalhou-se por um termo, né? Tudo por um termo, o cristianismo. Já é sabido. Continuando, entrando nós na página, abrimos a nossa página e deslizamos para frente, né? Então, vamos agora entrar numa página da Idade Média, né? Então, vamos passando pela Idade Média. Na Idade Média, nós se deparamos com essa Idade Média, essa idade agrária, mística e rústica, que estamos passando sobre ela. Veja que nós nos deparamos com o teocentrismo. O teocentrismo nos deparamos com na Idade Média, onde, dito pelo Espírito do Tempo, que Deus é o centro do universo, ok? Mas, já nessa passagem, essa transição, já querendo entrar em outro espaço-tempo, em outra atmosfera, muito antes se deparamos também
com a pintura de um pintor chamado Giotto. Giotto, onde os especialistas falam que aquela arte Madonna de Todos os Santos, ela é a transição para uma atmosfera chamada Renascimento. Certo? Ela é uma atmosfera, é uma transição para na Idade Média, para entrar no Renascimento. Pois muito bem. Então vamos nós, navegando com o cristianismo, o teocentrismo. O cristianismo, o teocentrismo, vamos navegando e chegamos na Idade Renascimento, no Renascimento, melhor falando. Chegamos na atmosfera do Renascimento. Mas já nessa atmosfera do Renascimento, olhamos a história dentro do milimetrismo das siglas, buscando em ano-luz, olhamos que, sentindo a história, que está um pintor, arquiteto, chamado Jorge Vasari. Estamos no mergulho relato da pesquisa. Então, Jorge Vasari foi o primeiro arquiteto, ou pessoa que chamou, o primeiro ser que pronunciou a palavra renascimento. Certo? Ele pronunciou a palavra renascimento. E navegando mais para frente, nas páginas em relances, nos deparamos com a arte, a pintura de um pintor chamado Rafael. Chamado Rafael. Onde uma Madonna chamada, na arte lá pintada, a Madonna de Granduca. A Madonna de Granduca. Justamente a Madonna de Granduca já é toda a essência do Renascimento. Sendo toda a essência do Renascimento. No caso aí, aonde está ali naquela obra de arte, está todo o clássico, né? Está todo o clássico, está a definição do naturalismo, do realismo, racionalismo. É isso? Então vamos nós. Estamos passando já pelo Renascimento. Então vamos ao Renascimento, vamos navegando e chegamos no momento dessa atmosfera da era cibernética. Com um pouco desse assunto. Isso é um pouco para nós termos noção, porque existe o reciclacionismo, né? Então vamos chegando na era cibernética. Dentro de um calendário, saímos aqui do claro, onde todos os movimentos da pluralidade, onde houve a ciência, a formação de vários movimentos, e sem esquecer que aqui no Renascimento surgiu o antropocentrismo. Quando surge o antropocentrismo, eu quero dizer, a literatura, os intelectuais começam, já dão um passo a afastar o sobrenatural. E vai afastando o sobrenatural com a ideia do iluminismo, as filosofias, já chegando já no século XVII, daí vai, né? Então vamos, essa indiferença. O antropocentrismo, o cristianismo confrontando com o confronto do antropocentrismo. Nisso viemos navegando. Como eu disse antes, chegamos na atmosfera cibernética, né? No terceiro tempo milênio. No terceiro tempo milênio das pluralidades das sociedades do planeta. Das pluralidades das sociedades dos planetas. Onde o espírito do tempo surge com a nova ponte. Essa mesma ponte, qual é essa nova ponte? É o reciclacionismo. Então, o reciclacionismo está conectado ao cristianismo. Então, o reciclacionismo é uma filosofia didática porque ela tem que tirar todo o sofismo, aquilo que está fora da verdade. Que são criações que não levam a lugar nenhum, pensamentos que não levam a lugar nenhum. Então, o reciclacionismo é didático por isso. Porque está conectado ao cristianismo, certo? Então surge o quê? O reciclacionismo da arte do ser. Onde o ser
Arte do ser quer dizer o quê? A busca do eu autêntico. Arte do ser quer dizer a busca do eu autêntico. Onde o ser, que é um tempo, e o ser de existência está sobre. Se o ser de existência, se o ser de existência está sobre, ele nunca tem que deixar ser elevado. A gente conversa depois, se inscreva no YouTube, a Era do Reciclacionismo ao Instagram. Se inscreva no YouTube, a Era do Reciclacionismo ao Instagram, ok? A gente se vê. Bom, eu estou retornando. Você bem sabe se viu o vídeo anterior, a mensagem anterior. Eu falei lá do respaldo e concluí explicando isso aqui. Saiba você que eu parei aqui para depois vir para cá, para esse. Isso aqui é o círculo diagrama. O círculo diagrama é o ciclo diagrama do ponto nascimento. Isso aqui. Falei para você que daqui vinha para cá, no vídeo anterior, não é verdade? Você já sabe que eu falei que aqui, isso aqui, o reciclacionismo é o termo historiográfico. O termo historiográfico, onde está toda a história, princípio, meio e fim. Dentro do milimetrismo das páginas, das partituras. Não é verdade? Já eu falei sobre isso aqui. Né? Agora, afinal, eu vou dizer algo aqui dito pelo Espírito do Tempo, que, como eu disse, que o reciclacionismo é a nova ponte, né? Que está conectada ao cristianismo. E a nova ponte, o reciclacionismo é a nova ponte didática. Didática porque separa aquilo que é sofismo da verdade. Né? Continuando que é uma atmosfera, é a atmosfera derradeira no tempo, para uma civilização rumo ao quê? Rumo a um novo renascimento sacrário. O reciclacionismo é uma atmosfera para uma civilização rumo a um novo renascimento sacrário, ok? Deu para compreender, né? Agora vamos para cá. Bom, o ser, aqui é o ser-tempo. Esse aqui é o ser de existência. Você veja que tem uma seta subindo e uma seta descendo. Então, o ser de existência, ele deva estar sempre sobre o ser-tempo. E nunca deixar elevado. Elevado é quando a seta está subindo. Está aqui na simbologia. Certo? Veja que o ser de existência, ele é o quê? É um motivo que vem lá do ponto do nascimento. Ele é um motivo que vem lá do ponto do nascimento. Ele é o quê? Ele é para chegar a um eu puro, a uma consciência reta, e um motivo para que ele veio ao mundo, certo? O motivo para que ele veio ao mundo. Ele está aqui no ponto do nascimento. Tudo isso ele tem, né? Quando eu explicar, trazer o ser de existência para cá, né? Aí você vai entender lá no final da nossa conversa porque ele não pode estar elevado, certo? Muito bem. O ser de existência, ele vem saindo do seu ponto de nascimento. Né? Ele vem saindo do seu ponto de nascimento. Este ser está, ele está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado ao seu em si. O que é o em si? O em si justamente é aquele motivo de um eu puro que ele está trazendo lá do seu nascimento, as suas virtudes. Esse é o em si. Né? Mas este em si se torna bombardeado. Né? Ele se torna bombardeado, ele se torna carregado
antes do desmamar. Por que antes do desmamar? Eu digo, porque as suas feridas podem ser trazidas lá da sua árvore genealógica, certo? Essas suas feridas podem ser. Então, antes do desmamar, ele está sobrecarregado, né? Ou depois do desmamar, ou não, certo? Veja que ele fica interpelado. Ele fica interpelado com situações diversas. Interpelado com situações diversas, dentro da flor dos anos, trazida lá da flor dos anos. Essas situações diversas, lá na tenridade da flor dos anos, né? Onde a sua normalidade, das suas virtudes, na sua alma, interfere no seu psico-neuropositivo. Deu para entender? Que ele sendo bombardeado lá no seu ponto nascimento, antes de desmamar ou não, na flor dos anos ou não, certo? Por diversas situações, né? Ele vai interferir na normalidade da virtude da sua alma, né? No seu ponto, no seu psique neuropositivo, tudo isso fica bombardeado, ok? Isso já é sabido, mas eu estou na minha linguagem da filosofia, certo? Isso pode ser já sabido, mera coincidência, mas isso aqui é dentro da minha fala do reciclacionismo, certo? Então, continuando. Quero dizer que tudo isso deve estar sabendo. As pessoas já é sabido, já devem estar sabendo. Que o ser de existência, desde o seu ponto de nascimento até aqui, desde o seu ponto de nascimento, ele veio a ter-se, ouça bem, desde o seu ponto de nascimento, ele veio a ter-se no espírito. Ele veio a ter-se no espírito. E também veio ter o intercessor do Supremo Sacerdote. Está entendendo, né? Já duas coisas se juntando, lá no seu ponto de nascimento. Né? Desde lá ele veio com tudo isso. Né? Porém, no espaço-tempo que ele vem, no processo que ele vem saindo daqui, no espaço-tempo, que veio saindo ou vem saindo, para quê? Para o encontro do seu eu identitário aqui fora. Quando ele sai desse espaço-tempo, do seu crescimento, que passa por várias fases da sua vida, né? Ele vem para o encontro do seu eu identitário que é aqui. Certo? Ele vindo, no caso, nesse percurso, muitos dos demais se desencontram, muitos dos demais se faz se desencontrar com aquele ateso no espírito. Entendeu? Eles, quer dizer, nesse espaço-tempo, ele se fez se desencontrar com aquele ateso no espírito lá no ponto do nascimento. Ele se fez nesse caminho, né? Onde ele recebeu o intercessor, Supremo Sacerdote. Então, nesse percurso, ele fez desencontrar nesse espaço-tempo. Ele está fazendo se desencontrar, né? Mas de certo, esse desencontrar, de certo, nesse mesmo caminho, alguns com seus recursos, alguns demais multidões com seus recursos, né? Os bem criados, os normais, que se dizem normais, os bem criados, ou não, né? Na verdade, falando mais dos bem criados, o que se chama os normais, eles ficaram
eles ficaram libertos procurando o psicólogo, né? Eles ficaram libertos com o seu psicólogo, eles ficaram libertos. Ficaram libertos de quê? Ficaram libertos das sequelas das suas psique neurotóxico, da negação de si mesmo, certo? Esses que se dizem normais, bem criados. Eles, ou não, né? Eles ficaram, com seus psicólogos, eles ficaram libertos, eles ficaram libertos de suas psique neurotóxicos, a negação de si mesmo, ok? Então ambos os bem criados, letrados, dos que diz normais ou não, ambos falando das duas situações, você começa a imaginar que existe o psicólogo para fazer esse tipo de tratamento, mas existe a espiritualidade também, né? Mas seguindo para frente, eu quero dizer que ambos que vieram nesse percurso, que saiu do ponto de nascimento, percorrendo o ciclo diagrama da arte do ser, percorrendo o ciclo diagrama da arte do ser para chegar ao encontro do seu identitário, né? Ele vai acontecer uma transformação ou não, mas logo mais a gente se volta, ok? Logo mais, aguarde aí que logo mais a gente se volta. Olá, eu estou retornando, como disse, para continuar. Eu disse que ele estava, este percorrer do ser de existência ao encontro do eu identitário. Então, esse encontro do seu identitário está, esse eu identitário, ele está no secretismo sacrário da consciência. Esse eu identitário, ele está no secretismo sacrário da consciência ou das consciências. Das consciências onde está Deus. Deus está lá no secretismo sacrário da consciência de cada um, não é verdade? Então, esse onde está Deus, também está o intercessor supremo sacerdote. Que na sequência está o aterço no Espírito. O aterço no Espírito que segue manter-se. Aterço no Espírito e manter-se. Manter-se, você entende, manter-se no Espírito. Certo? Manter-se nesse Espírito unindo ao quê? Unindo ao psiconeuropositivo. Bom, os normais, com suas libertações no caminhar da vida, de onde vinha, do ponto de nascimento até chegar à vida adulta, com seus psicólogos, eles se libertaram das suas sequelas psique neurotóxicos, negando a si mesmo, né? Mas eles chegando a esse encontro, onde aterça no Espírito, na consciência onde está Deus, no Supremo, no intercessor supremo sacerdote, o que deve se entender é manter-se. E manter-se o quê? Repetindo, manter-se unido ao psiconeuropositivo. Portanto, os que não mantêm, o ser que não mantém essa união do seu psiconeuropositivo, ele começa a agir ao domínio de si mesmo. São aqueles que vieram do antropocentrismo, como quisessem dominar o universo por eles mesmos, certo? Então, eu começo a chamar aqui no reciclacionismo da filosofia, eu começo a chamar de os normais dos normais, porque eles não manteram unido o seu psiconeuropositivo a esse aterço no espírito, ok? Então veja que, por que tudo isso deve se fazer isso? Porque a partir daí, onde houve o curto encontro,
onde houve o curto encontro do seu eu de existência ao eu identitário onde está Deus, onde houve esse curto encontro, é a partir daí que entra o ismo. O que é o ismo? O ismo é o andar para frente. Aí vem a pergunta, por que o andar para frente? Andar para frente se anda, mas como andar para frente? Né? Aí também é que se deparamos. Se deparamos que o ser de existência se revela no eu identitário, né? Na consciência de onde está Deus. Entendeu? Aí onde se revela o ser de existência, de onde saiu tudo isso aqui, de onde veio desse processo de chegar à vida adulta, tarde ou não, ele vai ter esse encontro com o divino, com o supremo, com o intercessor, supremo sacerdote, ao atesto no espírito. Se vai manter ou não é outra situação, certo? Agora, eu digo a você repetindo que ao se depararmos o ser de existência, vai se revelar o eu identitário, né? Então, para finalizar, eu digo o seguinte, que o ser de existência, ele vem o ser de existência que se revelou no eu identitário, percorrendo isso aqui, vem uma pergunta. Depois se revelar no eu identitário, vem uma pergunta. Quem sou eu? Quem é você e quem somos? A pergunta. Essa pergunta, ela vale para quê? Porque quando o eu identitário agora, se revelou-se, né? Quando o eu identitário está sendo arter-se no espírito, e manter-se no espírito, ele está sempre sobre o ser tempo. Então, este eu identitário, ele está com a consciência reta, sempre buscando o seu eu puro, né? E sabendo o motivo para que veio, para que nasceu, para que veio, está sempre o motivo para que veio. Do contrário, esses que se acharam com seus psico-neuropositivos, e se acham normais, e passa a ser, querendo se dizer, o normal dos normais, são esses que se deixam se elevar, porque eles negaram o ater-se no espírito e manter-se no espírito. Então esses se deixam se elevar. Quer dizer, eles deixam se elevar pelo eu identitário, elevado pelo tempo, né? Dentro do calendário do terceiro tempo. Eles deixam se elevar onde está acontecendo. Muitos se deixando se elevar. Dentro do calendário do terceiro tempo milênio. Né? Qual o tratado desses todos aí que se deixam se elevar, que está acontecendo? Qual o tratado? Eles se transformam o quê? Eles estão se transformando em militante dos conformismos das sociedades mundiais, certo? Dos conformismos das sociedades mundiais, onde eles vão parar numa pirâmide mundial do negacionismo. Essa aqui é a pirâmide mundial do negacionismo. É uma pirâmide estrutural, desses todos que se deixam se negar a ter-se no espírito. Né? Agora eu fico me perguntando, porque esses que formaram a pirâmide, isso está num vídeo anterior, se você for visualizar a era do reciclacionismo nos vídeos antigos, essa pirâmide se encontra lá. Uma pirâmide estrutural, onde os contemporâneos chamam-se a pirâmide da concupiscência. Certo? Aí eu me pergunto, será que esses que estão na pirâmide estrutural, eles acham que sempre vai haver uma luz no fim do túnel? Por suas vezes não. Às vezes essa luz no fundo do túnel ela não vai acontecer. Né? E queira saber que o reciclacionismo equiparado à misericórdia, não vai haver pós-reciclacionismo. Porque tudo isso está num tempo breve, num tempo breve. Não vai haver pós-reciclacionismo. Como não vai haver
pós-misericórdia, certo? Então, veja só, eu vou deixar para explicar isso aqui, que eu disse no vídeo anterior, que é o respaldo, que a pirâmide social não existe. Ou pelos santos da terra, ou por um vulto santo da terra que eu me inspiro, São Francisco de Assis, na sua prática e profecia, ele quis dizer para um futuro cibernético hoje, ele quis dizer que a pirâmide social nunca existiu e não existirá, né? Por isso eu começo a dizer que o reciclacionismo da arte de ser é equiparado à misericórdia. Eu falei no vídeo anterior, por isso mesmo que leva à santidade. Leva à santidade se baseando no vulto profético de São Francisco de Assis. Tudo isso já é um respaldo do passado, baseado. Ele quis dizer isso. Ela está de cabeça para baixo, nunca existiu, ou para quando tempo breve ela não existirá. Porque todo ser que se deixa continuar sobre o ser tempo, certo? Ele começa a ser imitar um São Francisco, um vulto ou outros vultos, né? Ele começa a ser um peregrino. Ele começa, nesse tempo cibernético da era derradeira, ele tem que pensar a ser um peregrino da consciência reta, da consciência reta, como que eu quero dizer? Viver, por sua vez, no êxito planetário que está acontecendo, né? No êxito planetário que está acontecendo, não ser individualista, nem apegado, nem consumista, né? Então, desse modo, ele é um peregrino se situando no tempo que não existe o pós-reciclacionismo. Então, eu vou dar uma parada aqui. Nós vamos começar em outra informação. Aqui onde eu fiquei, aqui o que existe é a pirâmide presente no tempo. Eu disse que a pirâmide social não existe, me baseando na prática dos vultos do santo, onde profetizaram para os dias de hoje, né? Por isso mesmo que ela não existe por este modo de pensar dentro do reciclacionismo da inovação, né? Eu quero dizer a você que o que existe é a pirâmide presente no tempo, onde do lado esquerdo está o relativismo, e do lado esquerdo está a informação do relativismo, e do lado da direita está a informação cibernética. O que existe é o ser, é o eu identitário, presente no meio, para decidir, dentro de um tempo que é breve, certo? Então, em outra informação, eu diria a você, eu acho que até eu já disse, de onde veio o relativismo, ok? Até lá a gente se encontra.